E o que eu mais vejo atualmente são as pessoas emendando o MBA. Então, a pessoa termina a graduação e começa o MBA. E é engraçado porque quando a gente olha para o passado, além de antigamente ser exigido algumas coisas para entrar no MBA que hoje em dia não são mais exigidas, a gente também entendia que o MBA partia do princípio de que eu precisava ter adquirido algum tipo de experiência para poder fazer o MBA, porque iria agregar mais valor para o meu conhecimento técnico, mas ninguém te falou que é técnico, mas agregar no conhecimento técnico, se eu tiver uma experiência, se eu tiver caminhado em alguma coisa já. E aí facilita muito a minha vida. Então, o MBA, o que acabam falando? O que as pessoas acreditam? As pessoas acreditam que lá no passado, não vou saber precisar exatamente quando começou, mas lá no passado, ter uma graduação era um diferencial. Então, as empresas não exigiam graduação para contratar ninguém, exigiam ali o ensino médio. Então, se você terminasse o terceiro ano, você era apto a ser contratado para uma empresa. E a empresa, ela pedia, na verdade, que as pessoas tivessem ali uma graduação, era um puta diferencial. Depois, passado um tempo, as empresas começaram a entender que graduação era o essencial. Então, hoje, para você conseguir crescer, para você conseguir chegar a uma posição de liderança, você precisa ter uma graduação. Sem graduação, você não consegue. Isso é um fato. Porque é uma exigência do Ministério do Trabalho, é uma exigência do regime CLT que a gente tem no Brasil. Então, não é uma questão que a empresa quer que você tenha uma graduação, e sim, a gente está seguindo uma legislação trabalhista exigindo uma graduação. E aí, uma vez que a graduação passou a ser algo obrigatório, então, quando ela era um diferencial, algumas pessoas faziam para tentar facilitar a caminhada. Agora que a graduação ela é obrigatória, pouquíssimas empresas não contratam pessoas com graduação porque sabem que vão ter problemas se não contratarem com graduação, elas podem vir a ter problema com o Ministério do Trabalho. O MBA passou a ser um diferencial. E aí, o que foi falado? E eu escutei isso, então não é nem uma opinião achismo, é algo que eu escutei durante alguns anos. Que ter MBA é um diferencial e que as empresas, então, contratam e promovem pessoas com MBA. Porque ter um MBA é o que vai fazer as pessoas serem promovidas. Inclusive, recentemente, uma das nossas alunas botou isso na cabeça como uma verdade absoluta e ela acreditava que ela não seria promovida sem um MBA. E ela foi promovida sem um MBA. Então, assim, ela acreditava nisso, ela estava colocando isso na cabeça como uma verdade absoluta e a capacidade dela estava diminuindo. Eu, Lilian, fui promovida sem ter MBA também. Então, fui até fazer MBA, mas fui fazer depois, como um ponto de... Eu queria entender tecnicamente, eu já estava numa posição de liderança, e eu queria entender tecnicamente de alguns assuntos, e eu decidi fazer MBA. Hoje em dia, eu pensaria, eu acredito que se eu voltasse no passado, eu não teria feito MBA, mas já fiz, né? Então, aqui eu estou querendo falar para vocês sobre o que eu acredito que vale a pena ou não. Então, as pessoas acabam acreditando que ter um MBA é um diferencial, e aí vamos lá, o que eu posso falar para você? Que hoje em dia tem tanta gente fazendo MBA, mas tanta gente fazendo MBA, que ele passou a não ser mais um diferencial. As pessoas fazem qualquer MBA, só para ter um MBA escrito no currículo. A maioria, existe uma grande parte hoje das pessoas que emendam a graduação no MBA, e aí, sem conhecimento, sem mercado, sem ter trabalhado, entram ali para aprender mais conteúdo, para aprender mais coisas, achando que ter um título de MBA no currículo vai fazer essa pessoa ser contratada e promovida dentro da empresa. Só que quando as empresas, mais uma vez, gente, as empresas, vamos nos colocar no papel de quem hoje está na posição de diretoria, numa posição de liderança, essa pessoa, gente, ela também está acuada ali. Ela também está aprendendo com o processo. O mundo está mudando para você e está mudando para ela. Não está mudando só para você. Então, para essa pessoa, ela também está tendo que reavaliar as crenças, o que ela acreditava. Só que o fato é que, quando elas falam em alguns momentos, não, porque talvez se você fizer um MBA ali, vai ser um diferencial,
O que a empresa estava querendo passar, o que a empresa espera, na verdade, de você, não é o título do MBA. O que a empresa espera de você é que, olhando lá, mais uma vez, por questões contratuais, a graduação é obrigatória, mas o que a empresa espera de você, na verdade, é que você tenha a capacidade de identificar oportunidades de melhoria. E não só identificar essas oportunidades de melhoria, mas que você também tenha a capacidade de conduzir essa mudança. Então, o que a empresa está querendo verbalizar para você no final das contas é o seguinte: olha só, para eu te promover a líder, não adianta você ser um cara bom tecnicamente. Não adianta você ser o cara que super domina as fórmulas de Excel. Ou o cara que super sabe falar fluente em inglês. O que eu preciso é que você, com o seu conhecimento, com a sua bagagem, com a sua postura corporativa, você tenha a capacidade de olhar para o seu entorno, de olhar para a empresa e falar, olha, aqui a gente precisa melhorar. E não só falar, porque apontar é fácil, né? Apontar onde a empresa tem que se desenvolver é moleza, mas você saber conduzir esse processo.